Não percamos tempo com palavras vazias. Todos os nossos dons Navega a se tua tornem profissão. esperança e te guarda pra batalha de que O diabo sabe De cada imagem que vem, ser diabo. o olhar, Sou o o anjo infeliz. atravessamento. Como me passa a dormência? Como é que é mesmo o nome da doença? Agora, mais do que nunca, é preciso fazer teatro. O teatro você não começa a fazer teatro, o teatro você se pega fazendo. Então, quando você menos percebe, você está fazendo teatro. Não é uma escolha. Eu acho que o teatro é que escolhe. Ou seja, o teatro se transforma num instrumento viável para lidar com essas angústias que basicamente formam esse humano ser, né? Não imaginei assim, vou ser ator, um dia tenho um sonho de ser ator. Não, eu queria ser padre, queria ser cantor de rap, jogador de vôlei, eu quis ser tudo menos ator. Nunca imaginei estar nesse lugar. Minha relação começou desde a imagem que eu fazia poesias para dar para minha mãe, ou dar para os amigos na escola. Então, comecei a desenhar muito cedo, só que ainda tímido, né? E aí eu comecei com 12 anos a entrar no teatro, que foi um grupo chamado Gamar, que é um grupo daqui da Cidade Operária, onde a gente começou com um projeto de leitura de poesias, de escrita de poesias, e aí a gente foi entrando num grupo de teatro. Comecei aos 14 anos, sou morador de Coroadinho, e por acaso eu participei de uma reunião de grupo de adolescentes, cujo um dos objetivos para a formação desse grupo era a criação e desenvolvimento de uma peça de Natal. Fizemos isso junto de pessoas que também não tinham formação na época, né? E foi uma experiência para mim arrebatadora. Nunca mais eu larguei disso. Com 12 anos de idade, a gente foi logo estudar o Guiz Errante, de Sosandra. Tu colocar justamente essas imagens que são mais complexas para a criança, então ela começa a desenvolver mais. Então, assim, é pensar a criança não como um objeto que vai estar limpo e que tu vai preencher de coisas, mas ela com um arsenal de coisas que ela já vem, de memórias, de células ali, e que ela só vai ativar. Eu acho que o grande fator que faz com que a gente se aproxime do teatro é uma permanente inquietação, ou seja, uma permanente necessidade de dizer, de se comunicar, de questionar, de reivindicar. Então, quando você menos percebe, você está fazendo teatro. Para mim, o mais importante foi que eu descobri que não apenas interpretar, representar, mas todas as categorias que influenciam a arte dramática, elas me interessavam. Então, eu era pintor inicialmente, bem nesse trajeto, e daí eu comecei a trabalhar com cenografia também, pensar em riscar figurino e interpretar. Depois de um certo tempo, quando eu fui para Recife, fiz teatro profissional, enquanto eu fazia teologia, aí depois retornei para o Maranhão e aqui a gente criou o Laborarte, eu fundei o Laborarte, e ali a gente teve um outro universo de teatro. Aí eu fui forçado a redigir, a escrever, a ser um dramaturgo por necessidade, dentro de uma pesquisa do teatro popular, do teatro folclórico do Maranhão. Mais ou menos em 2007, eu tinha 17 anos, e eu comecei a integrar o grupo Laborarte. Eu sempre ia para lá para fazer capoeira, assistir o cacuriá, outras coisas que eles tinham lá. Mas em 2007 eu entrei e eu sempre fui apaixonada pelo universo do teatro, mas eu tinha muita vergonha, muita timidez mesmo. E lá tinha o Ponto de Cultura, que tinha algumas oficinas de teatro, de dança popular, de mexer em mesa de som, mesa de luz, essas coisas mais voltadas à técnica. E eu comecei a fazer as oficinas do Ponto de Cultura e a trabalhar com o Nelson Brito nos espetáculos de teatro de rua, de mamulengo, mas na parte da contrarregragem, né? Ficava montando cenário, auxiliando na passagem de bonecos, e aos poucos, quando eu vi, de trás da cena, eu estava na frente da cena, assim, não percebi como
que foi essa transição, né? Mas eu comecei no Laborarte, assim. A primeira peça que eu fiz foi Moeda Corrente do País, de Abílio Pereira de Almeida, onde fazia uma empregada. E eu fui considerada a atriz revelação da época. Mas, por incrível que pareça, eu não gostei muito de ser atriz naquele momento, porque tem marcação, e tem isso, e volta de novo, e vem nos ensaios, né? Muita repetição, o teatro tem muita repetição no ensaio. Eu achei chato demais, inclusive eu viajei, não sei se foi a Campina Grande com esse espetáculo, em Moeda Corrente do País, de Abílio Pereira de Almeida. E quando eu voltei, na viagem, eu disse assim, não quero mais ser atriz, eu quero ser contra-regra. Para mim, traz também uma relação de quase abandono do ego, assim, né? Porque você, quando fica mais atrás da cena, você está escolhendo ficar mais escondido, né? Então, o ator não, né? O performer não, ele está sempre ali, às vistas, né? Tá todo mundo olhando. Então, quando você vem desse lugar que está mais atrás, né? Você acaba trazendo também, eu acredito, né? Uma simplicidade, uma humildade na relação com o espectador, na relação com o outro, né? Tipo, para mim, o trabalho do iluminador, o trabalho do cara que carrega, que monta o cenário para mim, ele é tão importante quanto o meu de quem está na cena. Eu gostava de comprar as roupas, eu gostava de comprar os balaios, eu gostava de comprar os objetos cênicos. Eu gostava muito de ir no mercado grande, explorar aquela coisa. Então eu digo assim, eu quero ser contra-regra, eu não quero mais ser atriz. Isso é muito chato, repete muito. E tem texto, é marcação, é isso, aquilo. Mas depois eu esqueci isso rapidamente. A pessoa que está fora pensa que é uma beleza. Agora, depois que está dentro, é que ele vai ver o que é o trabalho. Porque tem pessoas que, ultimamente, rapaz, eu quero trabalhar no Teatro Arthur Azevedo. Rapaz, tu te aquieta, olha, vai com calma. Tu já trabalhou em algum teatro do Brasil? Não. Mas se tu quer experimentar, vem. Às vezes ele só vem 2, 3 dias. Inclusive, esses acadêmicos que tem aí, que são estagiários, são testemunha disso. Eles ficam na bilheteria, eles ficam na recepção, mas quando chega da parte cênica, na caixa cênica, justamente onde é o meu local de trabalho, aí é que é o peso. Teatro é muito trabalho. E as pessoas que querem fazer teatro, né, que dizem, eu quero fazer teatro, que venha disponível para todas essas coisas que está dentro do teatro, que são essas regras. Senão, não se faz teatro. Se diz que faz teatro, mas não se faz teatro. Eu acho que a formação do teatro, ela está em 3 campos. Um é o campo da observação, a apreciação, a fruição. É muito importante que você veja teatro. A outra coisa que é parte da formação é o teatro é coletivo. Então, eu acho que é muito importante para a aprendizagem de teatro a formação de coletivos. Formação de grupos, de companhias, de coletivos. E isso a gente aprende muito. Assim eu fiz minha formação também, com coletivos. Outra formação, ela varia. Tanto o curso técnico, que a gente tem aqui no Maranhão, que é o Centro de Artes Cênicas, quanto a Universidade Federal do Maranhão, que é um curso de teatro, é licenciatura, mas ela trabalha também com uma série de disciplinas de produção e de atuação. A Universidade Federal do Maranhão, com a licenciatura em teatro, a gente começa a ter, no Maranhão, formações de grupo de teatro pelos alunos da universidade. Isso possibilita realmente você germinar, você frutificar dentro do processo, do cenário do teatro maranhense, essa questão dos grupos. Eu começo no interior do estado do Maranhão, ou seja, em Balsas, uma cidade que me é cara, uma cidade que me formou artisticamente. Nesse momento de crise adolescente, nesse momento onde a gente pensava de que maneira transformar o mundo, de que maneira mudar o mundo, de que maneira combater toda essa gama de injustiças, de desequilíbrios, de desajustes sociais. Começava a perceber uma necessidade de ter um instrumento para isso. Para mim, grupo de teatro seria realmente o grande veio dentro do teatro brasileiro
você só vai ter um desenvolvimento realmente profundo do teatro quando você tem um grupo de teatro. E aí a gente começa a criar grupos, se funda a Associação Artística Balsense, se criam os festivais de teatro sul-maranhense, festivais esses que naquele momento só existiam no interior do estado, ou seja, São Luís não tinha nenhum festival específico, e o interior ele já produzia esse tipo de encontro para conseguir fazer com que essa relação ela se estabelecesse. Quando ele tem uma relação muito forte entre os seus integrantes, você tem uma pesquisa do grupo. O grupo começa a aparecer enquanto formador do processo artístico deles mesmo, aprofundando uma relação com uma pesquisa específica, como foi o caso do Senabeta com relação à questão do negro. E eu acho que dentro da universidade isso é importantíssimo. Fazer uma aula de dança no Sesc com Leônidas Portela, e lá ele me convidou para integrar um coletivo, na verdade um grupo de formação de jovens artistas, que era o Cara de Arte. E aí no Cara de Arte a gente fazia de tudo, né? A gente escrevia os nossos trabalhos, a gente dançava, a gente fazia teatro mesmo, os personagens, escrevia. Existem no ramo teatral workshops e oficinas diversas. Então a gente tem a Semana do Teatro do Maranhão, tem a Mostra Guajajaras, que trazem oficinas, que são experiências de produções e de grupos, de artistas de vários lugares do país. E o Léo, ele trabalhava muito nessa relação da autonomia, né? Então como é que você não fica ali só esperando que o diretor, o coordenador do grupo desenvolva as coisas para você, né? Como é que você faz também? A partir da experimentação com Urias de Oliveira, com Elivelto Viana e com Wilson Chagas, as pessoas do grupo começaram a se desenvolver bem mais. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali naquele grupo, ou todas elas já se formaram, já entraram na universidade, ou são pessoas que viraram mestres de karatê, ou que são pessoas de referência na cidade por algum motivo, né? O que a gente aprendeu, o que eu aprendi no passado com os técnicos, trabalhei com técnicos da Argentina, do Rio de Janeiro, o Jardel Couto, Nelson, Luiz Alfredo, que era argentino. Então esse pessoal me passaram o que realmente eu passo para eles aqui. Os espetáculos da Tapete Criações Cênicas, né, no final da década de 90, começo da década final da década de 90, começo dos anos 2000, eles foram muito importantes também para a minha caminhada. Era uma companhia muito importante na cidade, ainda é, né? Mas naquele momento tinha uma efervescência muito grande. A Gisele Vasconcelos, Urias, né? Ali puxando o bonde da Tapete, faziam muitas oficinas, faziam oficinas para quem participava do festival, oficina de máscara, oficina de corpo. Então, essa companhia, como outras várias, mas eu cito essa porque essa foi importante, porque eu fiz oficinas nessa companhia. Então, isso foi muito importante também para esse amadurecimento, né? E entender o que é essa cena do ponto de vista mais profissional. Então, não está muito ligado ao espetáculo ou aos espetáculos que vi, mas as oficinas que participei. Os dramaturgos aqui em São Luís, nós temos um grande dramaturgo, Aldo Leite, nós temos também Tácito Borralho, que é um grande dramaturgo. Nós temos também o Liu, que agora nós estamos com uma peça do Liu, que também é um excelente dramaturgo. Então, tem a Lenita de Sá, também, que escreveu peças de teatro. Então, eu tenho o Arthur Azevedo, não é, que a gente não pode deixar de falar no Arthur Azevedo. Então, tem homens assim, maravilhosos do teatro em São Luís do Maranhão, e eu gosto muito de montar os maranhenses, exatamente para homenageá-los. Tem um evento que ele é muito importante para a cidade, que é o Festival de Teatro Estudantil, né? O Festival de Teatro Estudantil já acontece há algum tempo, mais de 20 anos. É um festival que, geralmente, as pessoas começam nesse festival. Começam no sentido de que tem contato com a cidade nesse festival. É um festival grande, onde várias escolas participam, né? É um festival estudantil. Então, às vezes, na maioria das vezes, é a primeira vez que o aluno da escola pública, né, ele
vai para um palco da cidade. Às vezes ele conhece o teatro por uma questão de pesquisa, né, na cidade, a escola leva, visita técnica, essas questões. Mas esse festival faz com que muita gente pise no palco, como o João do Vale, o Alcione, pela primeira vez. Com o teatro, eu acho que uma grande parte, né, das pessoas que a gente conhece aqui na cidade foi na escola, teatro na escola. Então, há muito tempo tive professores muito interessantes, pessoas que realmente iniciaram muita gente, não só na carreira literária, como na carreira teatral. Era liderança juvenil em comunidades eclesiais de base, pastoral de juventude, então fiquei uns 5 anos ainda produzindo teatro, sempre no mesmo formato, escrevendo os roteiros, dirigindo, atuando, fazendo cenário. E depois de um tempo eu tive contato com o Centro de Artes Cênicas do Maranhão, já aos 19 anos, 5 anos depois, e foi a primeira vez que eu vi um espetáculo de teatro profissional também, foi nesse período. Então, na escola a gente começou montando peças a partir dos temas, das obras dos vestibulares. Então, a partir daí eu fui direcionando mais esse interesse, o gosto que eu tinha por dramaturgia, fazer adaptação. Fui criando exercício a partir daí. E aí eu entrei para a Escola de Formação de Atores, o curso técnico que existe até hoje. E aí fiz o curso profissionalizante e já na escola fiz a formação do grupo Companhia Teatral Quarta Parede, junto com outros alunos da Universidade do Cacém. E aí fui só avançando nos estudos e dando continuidade àquilo que eu me propus a fazer. Uma lembrança que eu tenho muito bacana desse caminhar é quando eu apresentei pela primeira vez no festival, né? Ali eu consegui entender o que era essa energia do teatro, efetivamente, sair da escola, né? Fazer um outro circuito dentro da cidade, começar a entender o que é uma montagem de luz, o tempo que isso demora, né? Para desmontar, os bastidores. Então, isso foi fundamental, assim, né? Eu lembro com muito carinho desse lugar do teatro estudantil, que é isso que embalou para outras definições depois, né? E agora, de uma forma geral, onde realmente eu vi, né, passei a assumir a profissão que realmente eu queria enquanto diretor, foi aqui, no Arthur, quando muito novo, eu fui direcionado por um projeto social para assistir um espetáculo. Na verdade, eu não sabia muito da existência daqui do teatro e eu fui encantado a partir desse momento, né, de um projeto social. E a partir desse dia que eu assisti um espetáculo, estava em cartaz aqui, eu acho que foi pelo ano de 98, acho que 98 por aí, acho que nesse período, eu passei a me interessar mais em desvendar os elementos, estudar de uma forma mais aprofundada o teatro. Pensei assim, poxa, se eu chegar aos 18 anos e não estiver jogando num clube do Maranhão, um clube jogando vôlei profissionalmente, eu vou sair desse negócio e vou ficar fazendo só teatro, porque ali eu não vou ter meta de idade, se eu continuar vivo e com saúde, eu vou poder fazer por muito tempo. A única coisa que eu me recordo foi aos 18 anos, ao chegar na idade, disse, não, vou fazer teatro. Já tinha desistido de cantar rap, já tinha desistido de ser padre, e aí fiquei com teatro. Quando eu estou no palco, eu sinto várias emoções, porque o palco ele te traz essa possibilidade de sentir e transmitir inúmeras emoções. Quando eu faço um trabalho hoje, eu penso no que meu trabalho traz cura para o outro. Então, assim, no que ele pode transformar o outro de alguma forma para o bem, né? Então, assim, como a gente age com o nosso pensamento ou com nossas inquietações ali, que de alguma forma altera esse cotidiano que é tão opressor, que é tão violento. Você está ali no palco disponível para qualquer tipo de ação. Se te der um branco, se uma plateia interferir no momento que não é para interferir, né? Então, aquilo você tem que estar preparada para responder a qualquer momento, com o improviso, com a segurança que você tem que ter no momento que você está ali. Porque quando você entra, não tem como você deixar os espectadores mais, não tem como deixar mais aquela plateia sem a cena. Antes da palavra vem a inquietação ali desse corpo que quer dizer algo. Então, assim, quase sempre, antes de pensar um trabalho, eu penso nesse corpo nu.
Então, o corpo nu que ele vai dizer algo. Se eu coloco algum adereço, se eu coloco alguma veste, isso dali já é um símbolo que vai trazer algo que eu quero dizer. Então, assim, antes de pensar qualquer figurino, esse corpo ele é uma matéria que ele vai dizer e que ele já diz muito, só com ele limpo ali. A criação de um trabalho estético, de modo geral, ele perpassa por 3 pontos que são fundamentais, né, para a gente, que é a ideia de ética, a ideia de política e a ideia de estética, né? Pensando na ideia de estética enquanto a formatividade do trabalho, né? O trabalho em si, a visualidade dele, o processo de criação. Pensando em ética, a ideia de respeitabilidade, ou seja, como é que essa temática que está sendo trabalhada, ela dialoga com outras culturas, com outras práticas culturais de modo geral, né? E também a questão política, como é que a obra ela pode contribuir politicamente para aquele contexto que você está envolvido, né? Essa relação de troca das pessoas começarem a questionar também, mas o que é isso? Por que disso? Qual o sentido disso? Então, isso é importante para que tudo se torna diferente. A gente fez esse último cardume e aí o Tiago Soares chegou depois. E aí ele veio tentando procurar onde a gente tinha passado e aí ele disse que todo mundo ficava assim. Eu estava tentando ver o que poderia acontecer, porque quebrou tanta rotina daquele lugar que a gente passou na Rua Grande que todo mundo parecia que estava esperando que acontecesse alguma coisa. Ele perguntou, vem cá, passou alguém aqui diferente assim? Ah, um bando de gente assim se misturando, fazendo umas coisas. Rapaz, eles foram por ali. O que era aquilo? E essa é a importância de você, por exemplo, fazer um espetáculo no Centro Histórico de São Luís e você fazer com que as pessoas tenham um olhar diferente para uma janela, para um azulejo, né? Então você passa a cidade, começa a adquirir outra coloração para você. E isso vai se desdobrando para além daquele momento, né? Tipo, ele vai de encontro ao público e o público é muito maior do que 50 pessoas no teatro, né? Tu chega e tu age mais profundamente ali, no cotidiano mesmo da pessoa, e isso, para mim, é bem potente, né? Para o público que está vendo aquele espetáculo, de repente um ator encostado num azulejo, numa cena de um nicho, né? Você passa naquele nicho, aquele nicho nunca mais vai ser o mesmo nicho quando você passar por ali. Um título, uma frase, que era um espetáculo que eu tinha na Companhia Tapete, que também é uma companhia que eu fundei, junto com Urias de Oliveira, Maria Tel, Renata, Claudiana. Então foi um grupo também grande de artistas da Tapete. Tinha uma frase de um espetáculo que era um infantil, O Sonho de Tontel, que dizia: persistência correta traz recompensa. Então, assim, eu acredito também que os espetáculos do Maranhão, eles devem persistir, porque assim a gente começa a ganhar mais qualidade artística, começa a ganhar mais maturidade no espetáculo. Eu nunca incentivo muito os espetáculos estrearem e logo, né, se acabarem. Eu acho que o espetáculo tem que estrear e tem que, assim como a vida, né, é a maturidade. Qual é o investimento que eu quero pôr na área de cultura? Seja dentro da universidade, seja fora da universidade, né? Que estrutura é essa política que a gente precisa, de alguma forma, ficar sempre brigando, né? Para que consiga executar um trabalho com qualidade. Então, não tem muito a ver com se no começo era difícil ou se agora é mais fácil. Ou se agora é mais fácil e no começo, né, ao contrário. Meu Deus, como é difícil fazer teatro. A gente nunca está satisfeita, a gente todo o tempo está ensaiando, a gente todo o tempo está preparando, a gente todo o tempo está mudando, né? Então aí a gente fala assim, meu Deus, e a gente estuda muito, a gente já está há muito tempo fazendo isso. E é muito difícil, né? É muito difícil a gente se convencer, é muito difícil a gente convencer o público. E a gente tem justamente que persistir nisso e, lógico, a formação é muito importante. A problemática maior, talvez, no processo de criação não está nem relacionado às escolhas estéticas, né? Mas às escolhas financeiras que vão influenciar diretamente no que vai aparecer esteticamente para o público. Eu sempre tive um compromisso também de um teatro que pudesse passar alguma coisa também para as pessoas em termos de consciência, de crítica, sabe, de uma atitude, sabe? É importante que as pessoas tenham atitude também depois que elas saem de um espetáculo teatral. Tu vai germinar algo ali, de alguma forma, em ti primeiro, no outro, na sociedade, e que tu busca que aquela sementezinha ali, que ela, de repente, ela possa trazer uma fruta que seja outra, que a gente ainda nem provou.
Acho que é isso.